Braulio Barbosa de Lima, jogador que está na história do Internacional como um dos atletas de maior qualidade técnica individual. Tem algumas passagens marcantes da história do Inter, a gente vai lembrar especialmente de uma delas daqui a pouquinho, mas eu quero começar contigo já direto indo nessa imagem aqui, ó, cuja legenda diz: o malabarista Braulio ajudou o Inter a ganhar muitos títulos. Braulio, obrigado pela participação no Estúdio B e fala um pouquinho dessa imagem, dessa foto pra gente aí, Braulio. Olha, Silvio, é um abraço muito grande, é uma satisfação enorme estar aqui na Gaúcha, participando desse programa. E essa imagem aqui foi em 1971, no campo do Vasco da Gama. Nós estávamos treinando, que nós íamos jogar depois contra o Vasco. O preparador físico que está de costas, Gilberto, tinha, e nós estávamos fazendo um 2-toque. E aí eu comecei a brincar com a bola, fazer uma porção de coisa, e aí saiu essa legenda aí. Perfeito. O Braulio jogou no Internacional entre os anos 60, especialmente no time principal, estou falando assim, na segunda metade dos anos 60, início dos anos 70, e jogando em alguns times marcantes do Inter como esse. Eu tenho a impressão que esse é um time de 1968, não é, Braulio? Isso está certo, 1968. Lembro de todos eles. Vamos mostrar os jogadores aí, identificar? Schneider, falecido, grande Schneider, Sadio, Pontes, também falecido, Scala, o Elton Fersensaif, o Laurício, Carlitos, Sargento Carlitos, eu, Cláudio Miro, Tovar e o Dorinho. Esse era um time de 1968. 68. Fomos vice-campeões brasileiros com esse time aí. Perfeito, do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que começou em 67. É, isso aí. E o Inter também foi vice-campeão em 67. E foi em 68, e com alguns garotos ali. Isso, Braulio, Cláudio Miro, Tovar, o Dorinho, Doro, do meio pra frente. Schneider também estava recém entrando como titular. 1968. Também era todos jogadores feitos na categoria de base do Internacional. Perfeito. Depois veio um time aqui que eu gostaria que tu identificasse, porque daí eu quero falar sobre uma questão específica da tua passagem no Internacional em relação a esse time. Identifica pra gente, Braulio. Aqui o goleiro Gainete, o Pontes, o Jorge Andrade, o Carbone, que já estava, o Edson Madureira, o Valmir Loruz, eu, Sérgio Galocha, o Cláudio Miro, o Dorinho e o Mosquito. Perfeito. Se a gente olha estes quatro de baixo, à exceção do Mosquito, Braulio, Sérgio, Cláudio Miro e Dorinho, nós estamos falando de uma passagem interessante na história do Internacional com esses garotos, vocês, ali entre 1967 e 1968. Isso. Nós vivíamos a época da Jovem Guarda e a época forte dos Beatles, que até lançaram um filme cujo título em português ficou conhecido como Os Reis do Iê Iê Iê. E aí, esses garotos, esses quatro, Braulio, Sérgio, Cláudio Miro e Dorinho, ficaram identificados num ataque no Internacional como o ataque Iê Iê Iê. É verdade. 1967, Silvio, o treinador era o Pedro Airo Figueiró, então nós estávamos recém subindo, porque o Internacional não podia fazer muitas contratações, porque estava já pensando em Beira-Rio. Então subiu toda essa leva. Então eu fiquei aqui na ponta direita, um falso ponta direita, com Sérgio, Cláudio Miro. Nesse lugar aqui era o Lambari, e no lugar do Carbone era o Lealto, e o Doro passava aqui, então ficava Braulio, Sérgio, Cláudio Miro, Lambari, que era o meio, e o Dorinho. Era o quarteto, tirando o Lamba, de todos os garotos, né? Depois teve um time aqui, esse time é de 1971, né, Braulio? 71. Quais são os jogadores? Pontes, Schneider, Cláudio Duarte, o Figueroa, bem magrinho, Figueroa, Tovar, Jorge Andrade, Arlen, eu, Manuel, que depois foi para Portugal, o Paulo Sérgio Carpegiani e o Dejair. E o Dejair. Bom, esse é o time de 71. E nesse time tu jogava, e num jogo contra o Santos, tu marcasse um gol que definiu uma eleição no Internacional. Conta esse episódio pra gente. É verdade. Nós saímos foi o segundo jogo, esse que eu vou citar foi o segundo jogo, do Elias Figueiredo. O Elias entrou num jogo que na véspera nós tínhamos perdido. Um jogo anterior, nós tínhamos perdido pro Vasco da Gama, se não me falha a memória.
Acho que foi o O Atlético, Atlético Mineiro, tem Perfeito. razão, Atlético Mineiro. O Vasco nós ganhamos. Do Atlético tomamos 4, o Scala tinha jogado no lugar do Elias. Aí veio esse jogo, aí o Dino Sani colocou no lugar do Scala, nós ganhamos 2-1 e viajamos para São Paulo. E nós estávamos com um problema de eleição. Stechum e Aldo Dias Rosa. Caso ficasse o Stechum, tranquilamente eu ficaria. Pela ideia, né, pela filosofia futebolística do Stechum, da turma que ele colocaria lá. Perfeito. Caso perdesse as eleições, ficaria o Aldo Dias Rosa, continuaria os mandarins e o Braulio sairia. Então nós fomos jogar esse jogo contra o Santos, de Pelé, ganhamos de 1-0 com um gol meu. Casualmente foi o gol meu, e as eleições, até os 89 minutos, como se disse, estava sendo perdida, eu fiz aquele gol e 2 conselheiros mudaram na hora. E o Stechum ganhou de 1-0, ganhou por um voto, e eu continuei no Internacional. Incrível. Esse foi o gol que definiu uma eleição no Internacional. Foi o jogo anterior a esse. Perfeito. Mas, Braulio, o centro assim da nossa entrevista é em função daquele que foi o maior gol da tua carreira. E seguramente um dos maiores gols da história do futebol gaúcho. O Inter jogou em 1966, ainda no estádio dos Eucaliptos, um amistoso contra o Cruzeiro de Belo Horizonte. Olha o Cruzeiro com Natal, Evaldo, Dirceu Lopes, Piazza, Tostão. Esse time veio jogar com o Internacional aqui nos Eucaliptos. O Inter ganhou de 3-1. Tu fizesse um gol monumental e a partir dali fosse identificado pelo Mendes Ribeiro, que era o narrador da Gaúcha, como garoto de ouro. Isso é verdade. E foi um jogo significativo para mim e para minha história, porque além de acontecer aquele gol, Silvio, eu não tinha nunca jogado nessa posição. Eu era naquela época centro médio, como se chamava, número 5. Silvio, morreria de fome, fica para nós, né? Eu tendo que marcar, pô. Aí o professor Mendes Ribeiro, com vice-presidente de futebol, na época o coronel Juarez de Albuquerque Chinari, me chamaram e disseram assim: tu vai jogar de número 8, de meia ponta de lança. De que é isso? Um guri, não, tu vai fazer o que faz João Severiano, o grande João Severiano. Tu tinhas 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. E aí fui, no primeiro tempo, fiquei zonzo, bem. O Cruzeiro saiu na frente, 1-0, nós empatamos 1-1, viramos para 2-1 e aí eu fiz esse gol antológico, né? Esse gol maravilhoso, que parou o estádio. Foi um gol que tu estavas de costas, fora da área, da grande área, de costas pro gol, desse um balãozinho no zagueiro William, girou e fez um golaço cobrindo o goleiro. Sem deixar a bola picar. Foi na goleira que era a goleira do basquete, recorda? Perfeito, E naquele jogo, Silvio, tinha tanta gente para entrar no estádio, que o Cruzeiro era um time famosíssimo, né? Que não tinha como colocá-los dentro do estádio. Então colocaram umas cadeiras, aquelas cadeiras de vime, sabe? Perfeito. Ao redor do campo. Então, quando eu recebi essa bola que foi do Alto Festernsaf, que a bola veio e bateu num cocuruto do campo e veio na altura do meu peito, assim, na altura do abdômen. E não tinha como fazer qualquer outra coisa, ninguém imaginava. E ali eu dei um toque, de primeira, assim, dei um toque e girei. Vieram os 2 zagueiros, mas quem estava mais na frente era o William. E girei, e sem deixar cair no chão, e coloquei, a bola entrou no foguete, na forquilha. E depois do gol? Depois do gol foi uma loucura. Porque as pessoas que estavam ao redor do campo, sentado ali na pista, que era uma pista, né, de atletismo que tinha os eucaliptos, entraram todos dentro do campo, me abraçando, me levantando para cima e tal. Aí o árbitro deixou, apitou e coisa, daí parou o jogo, né, para dar início. Antes da início, o Tostão levantou a mão e disse: dá licença pro árbitro. Aí o árbitro olhou, aí veio ele, o Piazza, o Dirceu Lopes, que além de serem extraordinários jogadores, atravessaram a linha do meio campo e foram lá onde eu estava parado, né? Eu estava parado assustadíssimo, né? Um guri de 17 anos, foram lá me cumprimentar, e aí eu me lembro das palavras tostantes assim: pô, guri, eu nunca vi um gol, esse gol vai ficar gravado pro resto da minha vida. Aí virou, voltou, aí saiu o jogo, coisa e tal, aí terminou, ficou um jogo quase com água com açúcar, né? Porque ninguém conseguiu jogar mais. Foi um espetáculo. Fantástico. A história de Braulio Barbosa de Lima, e esse que foi um dos maiores gols da história do futebol gaúcho, a gente registrou aqui no Estúdio B. Quero te agradecer, Braulio, pela participação no Estúdio B, que não, mais do que nunca o que busca é resgatar exatamente a memória e histórias como esta tua. Muito bonito o programa, muito bacana a tua iniciativa. E olha, eu fico muito honrado, muito satisfeito, porque é difícil, Benfica. Olha, é difícil depois que a gente gente ser homenageado. E é muito mais gratificante, porque quando a gente está dentro do futebol, as coisas vêm
os tapas nas costas vêm toda hora. Mas isso aí vai ficar gravado pro resto da minha vida. Pois eu fui testemunha ocular desse gol. Eu era repórter esportivo, estava à esquerda do pavilhão, na goleira onde o Braulio fez este gol de extraordinária beleza plástica. Ele recebeu um lançamento do Elton, deu um balãozinho no zagueiro William, famosa equipe do Cruzeiro, do Dirceu Lopes, do Tostão, do Zé Carlos, do Plasman, Raul Plasman, o goleiro. Recebeu do Elton, deu um balãozinho no zagueiro William e, sem deixar a bola cair, à altura do meio da grande área, tocou para o gol, fixando a vitória colorada de 3-1. Foi um gol extraordinário. O importante é que a partir dali o Mendes Ribeiro começou a chamar o Braulio de o garoto de ouro, porque era realmente um craque de ouro.